Nessa aula a gente vai conversar um pouco sobre as novidades do Word na versão 2016. O primeiro recurso que eu quero mostrar para vocês aqui é o recurso Diga-me. E ela pode ser encontrada por meio da imagem à direita que você vê a opção o que você deseja fazer. É importante que você já comece se atualizando que as bancas de concurso, quando elas vão cobrar, elas vão perguntar não apenas pelo recurso, mas elas vão tentar associar também de acordo com o ícone daquela determinada funcionalidade. Então o ícone que nós temos aqui é um ícone de uma lâmpada, como se fosse ali aquela lâmpada que você tem três desejos para realizar, por exemplo, para o mágico da lâmpada, mais ou menos assim. Então essa lâmpada ela nos lembra desse recurso Diga-me. E aqui você vai informar como se estivesse fazendo uma pesquisa. Imagina que você chega numa biblioteca e aí pesquisa ali pelo livro que você está interessado em ler. É verdade? Você tem uma outra forma de pesquisar aqui, que aí a gente vai mostrar depois, que é chamado de localizar. Porém, esse recurso é para localizar dentro do texto, tá? Ou seja, imagina que você tem ali um documento que você está escrevendo já há tantos dias e você quer pesquisar dentro desse documento. Aí você utiliza essa funcionalidade de localizar. Caso você queira pesquisar alguma coisa dentro do Word, ou seja, dentro das funções do Word, aí você utiliza esse recurso Diga-me, que tem aqui como componente, o que você deseja fazer. Então aqui o propósito é o quê? Que você digite ali, pesquise alguma coisa referente ao Word e você pressione Enter. Então nesse caso você vai realizar ações rapidamente com esse recurso e tem a faixa de opção aqui com o nome e o que você deseja fazer. Esse é um campo de texto no qual você insere palavras ou frases relacionadas ao que deseja fazer e obtém rapidamente os recursos que pretende usar ou as ações que deseja realizar. Então nessa imagem abaixo eu coloquei aqui a expressão inserir imagem. E aí nessa expressão inserir imagem foi retornado algumas funcionalidades aqui que nós temos no Word, como a própria inserir imagem, nós temos o controle de conteúdo de imagem e no mais nós temos aqui obter ajuda em inserir imagem, Quando você clicar aqui nesse ponto de interrogação ou então pressionar a tecla F1, ele vai te levar para a tela de documentação do Word, para que você possa encontrar o manual de ajuda e possa encontrar outras informações. Então perceba, essa é uma novidade aqui que nós temos na versão 2016, é o recurso Diga-me. Tem esse ícone aqui da lâmpada e aí você vai ter aqui um campo de texto, para você digitar o que você deseja fazer. Lembrando, na versão 2016 nós não temos ainda a possibilidade de, por exemplo, ativar o microfone e gravar um áudio aqui e aí o Word conseguir entender esse áudio e transcrever a voz para texto. Nós não temos essa possibilidade ainda, tá? Então, para esse tipo de recurso, você vai digitar o que você quer fazer e aí o Word ele vai te retornar algumas funções similares àquela que você pesquisou. Então, isso aqui é muito bom para se você está fazendo seu primeiro acesso, não consegue encontrar as suas funcionalidades aqui de acordo com as guias que você vai clicando, guia de correspondência, revisão, exibir, guia página inicial, dentre outras. Você simplesmente pesquisa aqui o que você quer fazer e aí o Word ele vai estar te ajudando, te ajudando aí para tornar uma experiência de usuário mais rica, uma experiência de usuário mais produtiva também. Então, não confunda essa funcionalidade com a outra funcionalidade de localizar. A outra funcionalidade de localizar é localizar diretamente no texto, no documento. Já essa funcionalidade Diga-me é para pesquisar diretamente nas funções do Word. Outra grande novidade que nós temos na versão 2016, eu já falei um pouco para vocês da integração do Word com o OneDrive e agora você pode ter uma integração mais próxima do OneDrive no seguinte sentido, você pode trabalhar em tempo real de forma colaborativa com outras pessoas. É possível então armazenar o documento online no OneDrive ou no SharePoint e compartilhá-lo com colegas que usam o Word 2016 ou o Word Online, podendo ver as alterações uns dos outros durante a edição. Então perceba aqui no canto superior à direita da tela nós vamos ter um botão chamado compartilhar.
Nesse botão compartilhar, você pode compartilhar ali o seu documento com algum e-mail, como esse caso aqui nós temos esse e-mail. Nesse caso a gente pode também configurar qual é a permissão que esse e-mail vai ter, esse contato ele vai ter. Você pode permitir apenas visibilidade para ele. Então nesse caso você teria que alterar aqui para permitir apenas visualizar, ou você pode permitir também que ele possa, além de visualizar, ele possa trabalhar junto, né? Ele possa editar aquele documento. O mais legal disso tudo é que quando você tiver com esse documento ali no Word Online, tanto você quanto essa outra pessoa podem estar o construir aquele documento de forma colaborativa e em tempo real, né? Sem dúvida, essa é uma grande sacada que o Word ele traz na versão 2016 e que torna uma experiência bem robusta, uma experiência bem legal, porque agora você pode trabalhar de forma colaborativa, cada um sabe muito bem aonde que o outro está trabalhando, vai ter uma setinha ali para indicar cada um dos usuários. Você pode também depois controlar as versões, o que cada usuário fez, e o melhor de tudo, né, você pode trabalhar isso em tempo real. Sem dúvida nenhuma, é um recurso muito legal, né? E nesse período de pandemia que nós estivemos passando aí do ano passado até esse ano, muitas empresas tiveram que adotar suas ferramentas virtuais, ferramentas como Toolkit aqui da Microsoft, ferramentas de escritório da Google também, que foram muito utilizadas, né? Porque aí você teve que passar a utilizar ferramentas de videoconferência, reuniões que eram presenciais, passou a ser reuniões virtuais, ferramentas ali onde que você fazia relatório e ata manualmente, agora você passa a utilizar documentos, seja no Word, seja no Google Docs, seja no Excel, isso de forma colaborativa e em tempo real. Então, esse tipo de ferramenta, né, esse tipo de novidade, sem dúvida nenhuma, se mostrou bem eficiente, né, se mostrou muito importante nesse período de pandemia que a gente está passando, né, e vai continuar sendo muito importante também. Todo e qualquer trabalho que você pensa atualmente, desde o trabalho de desenvolvimento de software, até o trabalho, por exemplo, de legendagem de um episódio de série, por exemplo, que precisa da colaboração de outras pessoas e precisa dessa colaboração em tempo real, você pode muito bem utilizar essa funcionalidade, né, essa novidade aqui de trabalhar em tempo real, seja utilizando o Word 2016 ou então o Word Online, né? Para isso você vai simplesmente compartilhar com alguém. Aquela questão de enviar o documento por e-mail, a pessoa baixa o documento no seu e-mail, realiza as alterações no seu computador, depois envia novamente para outro e-mail. Essa forma tradicional ela tem deixado de existir. Então, se você utilizava ali localmente e aí passava as atualizações que tinha feito no documento por meio de um pendrive, por meio de uma outra mídia, também essas formas tradicionais que nós fazíamos para trabalhar de forma colaborativa, elas vão ficando para trás. Hoje você pode trabalhar de forma colaborativa e em tempo real, né, por meio de OneDrive, por meio ali do Word 2016, que tem essa possibilidade de fazer com que as pessoas possam trabalhar em conjunto de forma colaborativa e em tempo real, assim também como acontece no Google Docs e em outros documentos também. Então, para isso, né, para que essa permissão, isso possa acontecer, o seu colega, né, nesse caso aqui, esse Marcos aqui, quando for clicar em compartilhar, ele deve abrir o seu e-mail, vai chegar uma notificação no seu e-mail, concordar em compartilhar automaticamente as alterações, e aí, nesse caso, ele aceitou, concordou, ele começa agora a trabalhar nas modificações daquele documento. Então, quando vocês trabalham os dois ao mesmo tempo, as alterações de cada um ficam indicadas por uma setinha. Então, cada um vai saber muito bem o que o outro está trabalhando. E aí, nesse caso, né, você pode se organizar. Você trabalha ali com essa parte, eu trabalho com outra parte. Então, você tem uma organização muito boa, tem uma produtividade muito boa também. E o melhor de tudo, você pode trabalhar em tempo real. Você pode estar juntos ali construindo uma solução, construindo um documento. Você pode interagir com seu parceiro, né, sua parceira por meio ali do chat, por meio do bate-papo também. Então, é uma funcionalidade muito legal. Você tem também a pesquisa inteligente.
lembrando que alguns desses recursos já existiam na versão 2016, enquanto que os que não existiam foram criados e os que já existiam foram aprimorados na versão 2016. Então, a pesquisa inteligente é uma pesquisa em que você pode realizar no seu documento e ser feita diretamente no site do Bing, que é a plataforma oficial de pesquisa da Microsoft. Então, quando você seleciona uma palavra ou frase, você pode clicar com o botão direito nessa frase, como no caso aqui educação, e aí você pode clicar então na opção pesquisa inteligente. O que essa pesquisa inteligente ela vai fazer? Ela vai diretamente jogar esse termo que você sublinhou na internet. E aí você vai aparecer para você aqui algumas opções, né? Ou seja, exibido as definições de acordo lá com a pesquisa do Bing. Pode ser artigos, pode ser pesquisa, imagem, pode ser o que for. E aí você pode então incorporar aqui diretamente no seu texto, né? Legal que quando você incorpora, automaticamente ele já coloca a referência para você, né? Coloca a referência de que você está referenciando aquele site, né? O horário que você acessou, a data que acessou também. Então coloca aquela referência e aí você pode incorporar aquele determinado conteúdo ali que você encontrou no site diretamente no teu documento. Se você não quiser incorporar, simplesmente você pode aqui pesquisar, pode clicar aqui no botão direito, né? Pode ir diretamente nesse link para encontrar mais detalhes aí sobre essa informação. Mas o legal é que você consegue realizar uma pesquisa sobre aquele termo sem precisar sair do Word. Essa que é a grande sacada, né? Para que isso funcione, você vai precisar de internet, né? Interessante que ressalte isso. Essa pesquisa inteligente aqui, ela nada mais é do que uma pesquisa você indo lá no site do Bing e digitando ali na barra de pesquisa. A diferença é que aqui você não precisou sair do Word, né? Você faz isso diretamente no Word. Mas quando você clica aqui seleciona um termo, clica com o botão direito, depois em pesquisa inteligente, automaticamente por debaixo dos panos vai ser feita uma pesquisa ali no site do Bing com aquele termo ali que foi selecionado. Outra novidade também, e essa novidade em especial, ela já está presente em algumas versões anteriores do Word, e eu particularmente gosto muito dessa novidade aqui, é que você tem, desde versões anteriores, você tem lá no guia inserir, você tem ali inserir equação, né? Para quem trabalha com matemática, com física, com química, com várias fórmulas, que precisa aplicar várias fórmulas, você tem uma série de fórmulas pré-definida ali no Word, né, que você pode utilizar. Então, boa parte das fórmulas que você vai precisar ali no teu contexto, provavelmente você já deve encontrar ali no Word. Porém, tem algumas fórmulas mais específicas que não estão previstas no Word. E aí, nesse caso, você pode então, você tem duas opções, né? Você pode utilizar um outro editor de texto, né, que tenha possibilidade talvez de você com o mouse ali desenhar alguma coisa, copiar, depois tirar o print e colar ali no Word, né? Você pode até mesmo fazer no Paint mesmo com a canetinha, etc. Isso você faria em versões anteriores, né? Nas versões que já tem essa novidade, que é equações à tinta, né? O que é equações à tinta? Você tem a possibilidade de gravar, né, de utilizar o mouse como se fosse uma canetinha e você agora desenhar a equação que você deseja, tá certo? Então sem dúvida é sensacional essa funcionalidade, porque você não vai simplesmente desenhar, né? Então você não vai simplesmente colocar aqui a fórmula, tá? O Word ele vai ter um mecanismo de reconhecimento óptico de caracteres que ele vai tentar reconhecer o que você digitou aqui, e aqui em cima ele já vai deixar como é que seria a expressão propriamente dita digitalmente, né? Então nesse caso aqui eu desenhei aqui nesse exemplo, né? Foi um desenho bem feio, né? Bem simples, mas com o intuito de tentar mostrar de forma didática o poder desse recurso, né? Então coloquei aqui a fórmula delta é igual a b² menos 4ac, e aí a ideia é que agora o Word ele possa aplicar o seu algoritmo de reconhecimento óptico de caracteres e então transformar essa expressão aqui de acordo com o que ele reconheceu de forma digital. E aí você agora, depois clicar em inserir,
Quando você clicar em inserir, automaticamente essa fórmula aqui, ela é inserida no teu documento. Aí você pergunta, ué, mas essa fórmula eu não tinha encontrado ela aqui nas equações pré-definidas do Word. Não tem problema, se você não encontrou, você pode clicar aqui em equação à tinta e pode desenhar aqui uma fórmula que você bem entender. Detalhe, né? O reconhecimento óptico de caracteres do Word, ele não é 100%, assim como não é nenhum tipo de algoritmo, né, que faça esse tipo de atividade. Perceba que não é uma atividade aqui tão simples, né? Não foi eu que passei essa fórmula aqui para o Word, tá? Foi ele que entendeu de acordo com a fórmula que eu desenhei aqui. Então, quando eu estava desenhando aqui, por exemplo, o algoritmo ele teve dificuldade de reconhecer esse caractere, bem como esse também. Ele achava que poderia ser dois caracteres separados, né? Então eu tive que realmente fazer aqui algumas modificações, principalmente nesses dois últimos caracteres, né, que são os caracteres aqui que não estão tão legíveis assim, para que o algoritmo ele pudesse compreender perfeitamente e então conseguir reconhecer a fórmula que eu queria que fosse inserida no documento. Então, a tua objetividade, né, a produtividade com essa novidade aqui, com essa funcionalidade, vai ser de acordo com a habilidade que você tem de descrever ou de desenhar uma boa fórmula, né? Se você desenhar bem, provavelmente você não vai ter problema nenhum na utilização dessa funcionalidade de equações à tinta. Então é uma possibilidade muito legal. Antes você tinha que recorrer a outros softwares como GeoGebra, dentre outros softwares matemáticos, para inserir uma fórmula, depois copiava a fórmula e colocava ali no Word, por exemplo, para elaboração de uma prova. Na verdade, hoje em dia, com essa versão, com essa novidade do equações à tinta, você pode fazer isso diretamente no próprio Word. Por último, nós temos aqui uma outra novidade também, já está presente em algumas versões anteriores do Word, mas é uma informação bem legal, que se chama informações do arquivo, né? Você vai encontrar essa novidade, essa funcionalidade diretamente no menu arquivo, e aqui você pode encontrar todos os metadados ali do teu documento, né? O que é um metadado? O metadado nada mais é do que um dado que descreve outros dados. Então, quando você tem um documento no Word, o dado principal desse relato aí é o que? O teu próprio documento. Então você vai ter um documento, você vai ter um dado ali. Esse dado aí pode extrair novos dados a partir dele. Inclusive você vai ter dados que vão descrever esses dados, né? Que é o que a gente chama de metadados. Então quais seriam os metadados, né? Você pode encontrar aqui em propriedades como o tamanho, a página, o tempo total de edição, o título, marcas, comentário, a data relacionada, quando foi criado o documento, quando foi modificado o documento, quem foram os autores daquele documento. Então tudo isso são informações que você não precisa colocar no teu documento. Automaticamente o Word ele já vai conseguir gerenciar essas informações que a gente chama de metadados. Os metadados eles são extremamente importantes porque é por meio deles que a gente consegue realizar uma pesquisa inteligente, né? Uma pesquisa em relação a documentos na internet. Por exemplo, uma imagem, né? Uma imagem, quando você tira uma foto, o próprio dado ali, o dado específico seria a tua própria imagem. Porém, você tem alguns metadados ali daquela imagem, como por exemplo, o horário que você tirou aquela foto, a data que você tirou a foto, o tamanho daquele arquivo de imagem que você tirou. Você pode também, se tiver tirado no teu celular, você pode ter informações da latitude e longitude e assim conseguir estabelecer até a localização daquela imagem que foi tirada. Então essas informações são o que a gente chama de metadados. Aqui a gente pode também encontrar os metadados do seu documento nessa opção informações arquivo, além de outras opções também, como proteger o documento, né, verificar se há algum tipo de problema e realizar o gerenciamento do seu documento.